Fala, galera! O clima esquentou no PC e a terça-feira chegou recheada de expectativa, porque o Fortaleza tem compromisso decisivo nesta quarta, 9h30 da noite, na Arena Castelão, contra o Vasco, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o momento não permite deslize. É vencer ou complicar ainda mais a luta contra o rebaixamento. A torcida já entendeu a importância do duelo, e o clima é de decisão. Mas não é só isso que agita os bastidores do Leão. Tem novidade de escalação, entrevista do goleiro Breno, movimentação de bastidor e até a matemática da rodada entrando na conta. Então se ajeita aí que o giro de notícias do tricolor tá começando com tudo. O jogo contra o Vasco não é só mais uma partida. É uma final. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda precisa desesperadamente engatar uma sequência positiva, coisa que ainda não conseguiu fazer até agora no Brasileirão. O último respiro veio com a vitória contra o Juventude, por 2-1, mas parar por aí não resolve. O Leão precisa somar pontos seguidos. Ganhar do Vasco e embalar. E por que isso é tão importante? Porque uma simples combinação de resultados nesta rodada pode fazer com que o Fortaleza encoste de vez no primeiro time fora da zona da degola. Atualmente, o tricolor ocupa a 18ª colocação com 24 pontos. Acima dele, o Vitória tem 25, e o Santos, primeiro fora do Z4, soma 28. Ou seja, uma vitória do Leão, somada a um tropeço do Santos, pode deixar o time cearense a apenas um pontinho de distância da salvação. E não para por aí. O Vitória, que enfrenta o Bahia no Clássico Vibá na quinta-feira, também está diretamente no radar do Fortaleza. Um empate ou derrota da equipe baiana, aliado a uma vitória do tricolor, faria o time de Vojvoda ultrapassar o rival e respirar um pouco mais aliviado dentro da zona de rebaixamento. A tabela está embolada, e qualquer ponto faz diferença. E quando a gente fala de sequência, não é só esse jogo que importa. O Fortaleza vai encarar, na sequência, o Cruzeiro fora de casa no sábado, justamente no dia do aniversário do clube. Depois tem o Flamengo no Castelão, o Santos fora e, na sequência, o Clássico Rei contra o Ceará. Uma maratona pesadíssima. Por isso, somar agora é mais que obrigação. Nos bastidores do clube, o goleiro Breno, que assumiu a titularidade após a lesão grave de João Ricardo, abriu o coração. Lamentou a ausência do companheiro, desejou forças na recuperação e garantiu estar preparado para a sequência final da temporada. Segundo ele, mesmo sendo reserva, sempre trabalhou com seriedade esperando por uma oportunidade. E ela chegou. Agora, o camisa 1 será peça fundamental para tentar segurar o sistema defensivo do Fortaleza, que oscilou muito ao longo da temporada. Breno também falou sobre a importância de criar confiança com vitórias e reforçou que o grupo está unido, focando um jogo de cada vez. Palavras que soam como música para a torcida, mas que precisam ser seguidas de atitude em campo. E já que estamos falando de atitude, a possível escalação do Fortaleza para o jogo contra o Vasco começa a ganhar forma. Segundo informações que circulam nos bastidores do PC, o técnico Vojvoda deve mandar a campo o goleiro Breno, com Eros Mancoello na lateral direita, Emanuel Brites e Ceballos formando a dupla de zaga, e Gastão Ávila improvisado na esquerda. No meio, Matheus Rossetto deve entrar na vaga de Matheus Pereira, lesionado, ao lado de Lucas Sacha. Mais à frente, Tomás Pochettino aparece como favorito para ocupar a função de armador, apesar de nomes como Lucas Crispim e Iago Pikachu também estarem no radar. No ataque, Breno Lopes deve se manter pela esquerda, com Pikachu formando a dobradinha com Mancoello na direita, enquanto Barreiro pode ganhar nova chance como referência após o gol da última rodada. É uma escalação que mistura necessidade com convicção. Agora é ver se o encaixe vem na hora certa. Enquanto isso, o adversário também se movimenta. O Vasco terá 2 retornos importantes. O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Thiago Mendes estão recuperados de lesão e voltam a ser opções para o técnico Ramon Dias. Cuesta é titular absoluto, e sua ausência foi sentida nas últimas partidas. Já Thiago Mendes não jogava desde agosto e, se estiver bem fisicamente, deve entrar como uma peça de segurança no meio de campo. Por outro lado, o time carioca pode ter 2 desfalques importantes, o lateral Paulo Henrique, convocado para a seleção brasileira,
e Puma Rodrigues, que está com a seleção do Uruguai. O clube tenta trazer os dois de volta em voo fretado direto para Fortaleza, mas mesmo que consigam chegar a tempo, a tendência é que fiquem no banco. Tudo isso mexe com o tabuleiro desse confronto direto, onde qualquer detalhe pode fazer a diferença. Aliás, esse jogo será apitado por Wilson Pereira Sampaio. Curiosamente, seu irmão, Sávio Pereira Sampaio, apita o jogo do Ceará na mesma rodada. Os irmãos Sampaio estarão envolvidos nos jogos dos clubes cearenses no meio da semana. Esperamos que a arbitragem passe despercebida, sem interferência direta no resultado. Porque o que está em jogo é muito mais do que 3 pontos. É a permanência na elite do futebol brasileiro. E falando em bastidores, 2 notícias importantes também agitaram o dia do torcedor tricolor. Primeiro, a rescisão de contrato com o grupo patrocinador que estava com o clube desde fevereiro. A parceria, que era prevista para durar 2 temporadas, foi encerrada de forma antecipada após o pagamento da multa rescisória. A marca já não aparece mais nos uniformes de treino e jogo, nem no site oficial do clube. O mesmo grupo também teria encerrado acordos com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Embora essa ruptura represente uma perda no curto prazo, o Fortaleza parece estar se movimentando para manter sua saúde financeira. E falando em grana, a segunda notícia é um alento. O clube deve fechar o ano com recorde de faturamento em receitas comerciais, atingindo a marca de 50 milhões de reais. Mesmo com uma campanha irregular dentro de campo, o Fortaleza segue crescendo fora dele, mostrando força como marca e estrutura. Esse número mostra o quanto o clube evoluiu nos últimos anos, e como se tornou atrativo no mercado, mesmo num cenário esportivo de dificuldade. Voltando ao futebol, a programação do elenco também já está definida para esta semana. Após o duelo contra o Vasco, os jogadores se reapresentam na quinta-feira à tarde, treinam na sexta pela manhã e depois embarcam rumo a Belo Horizonte, onde encaram o Cruzeiro no sábado. A delegação viajará em ônibus fretado e terá o tradicional aerolion marcado para sexta-feira à tarde, com a torcida prometendo marcar presença para incentivar o elenco. O retorno está previsto para domingo de manhã. Com 2 partidas decisivas em um intervalo tão curto, a preparação física e emocional será crucial para o desempenho do time. E se por um lado Fortaleza ainda sonha com a saída da zona de rebaixamento, por outro, sabe que o pior cenário também é possível. Uma derrota para o Vasco, combinada com vitória do Santos, pode aumentar a distância para sair do Z4 para 7 pontos. E aí, com a sequência que vem pela frente, a situação ficaria dramática. Por isso, o foco total é no presente. Não dá para pensar no clássico, no Flamengo ou no Santos se o Leão não fizer o dever de casa agora. É o tipo de jogo que define o rumo da temporada. O que vier depois, só terá sentido se o Fortaleza vencer o Vasco. E não é só vencer por vencer. É vencer e convencer, mostrar força, garra, organização e confiança. Mostrar que ainda dá. Que a série ainda é possível. Fica no ar a pergunta para o torcedor: essa provável escalação é a ideal para esse confronto? Breno no gol, linha de defesa com Mancoello, Brites, Ceballos e Ávila, meio com Rossetto, Sacha e Pochettino, ataque com Pikachu, Breno Lopes e Barreiro. Tem qualidade, tem entrega, mas será que é o suficiente para bater o Vasco? A resposta vai vir no campo. E a torcida, como sempre, será o combustível desse time. É dia de decisão, de fé, de pressão e, principalmente, de vitória. E a verdade é que o torcedor do Fortaleza está vivendo aquele mix de ansiedade com expectativa. Porque o time, embora ainda esteja na zona de rebaixamento, começou a mostrar sinais de reação. E é justamente por isso que o duelo contra o Vasco ganha contornos ainda mais dramáticos. Não é só uma questão de 3 pontos. É uma chance real de começar a virar o jogo do campeonato. Uma oportunidade de ouro para finalmente engatar uma sequência positiva que até agora pareceu impossível. E o curioso é que o Leão chega para essa partida com um certo clima de confiança, mesmo vindo de uma temporada tão instável. A vitória contra o Juventude foi suada, mas serviu para acender uma fagulha de esperança no elenco, na comissão técnica e principalmente na torcida, que sempre foi o diferencial desse time.
E tem um detalhe importante que não pode ser ignorado: o elenco do Fortaleza sabe o peso desse momento. A própria fala do goleiro Breno deixa isso muito claro. Quando ele diz que o grupo está trabalhando com intensidade, com foco total no próximo adversário, é porque entende que qualquer deslize agora pode custar muito caro. E quando um jogador que acabou de assumir a titularidade fala com tamanha maturidade e clareza, é porque a cobrança interna está alta. Os atletas estão se olhando no espelho e reconhecendo que não tem mais margem para erro. Ou vence agora, ou a briga contra o rebaixamento vai se tornar ainda mais cruel nas rodadas seguintes. E isso tudo mexe com o emocional. É nesse tipo de cenário que a força do vestiário faz a diferença. Um grupo unido, que confia no treinador, que sabe onde errou e que entende o que precisa ser feito, pode sim reagir. Só que também é nesse momento que qualquer ruído pode virar uma crise. Por isso, manter o foco, blindar o ambiente e jogar junto com a torcida será fundamental nessa reta final. O jogo contra o Vasco pode marcar o início de um novo capítulo na campanha do Leão, ou aprofundar ainda mais a crise. E se a gente olhar para a tabela, a situação é delicada, mas não é irreversível. O Fortaleza está a apenas 4 pontos de sair do Z4. Com uma vitória simples e um tropeço do Santos, essa diferença já cai para 1. E se o Vitória também não vencer o Bahia, o tricolor ainda pode subir uma posição e respirar mais aliviado. É por isso que essa rodada tem um peso especial. Porque ela pode mudar completamente o cenário do campeonato para o Fortaleza. Pode fazer o time olhar para frente, em vez de ficar olhando para quem está atrás. E esse tipo de virada de chave é essencial num campeonato longo e desgastante como a Série A. E aí entra também o aspecto psicológico. Porque o time que entra em campo precisando vencer tem uma pressão natural. Mas quando ele vê que a tabela começa a sorrir, que os resultados paralelos ajudam, a confiança cresce. E o jogo muda. O jogador passa a errar menos, a arriscar mais, a acreditar de verdade. Foi assim em outras temporadas com clubes que pareciam afundados e conseguiram sair. E o Fortaleza tem condições para isso. O elenco não é fraco. A estrutura do clube é sólida. O ambiente, apesar das dificuldades, segue relativamente estável. Falta apenas a bola entrar e os resultados aparecerem. E nessa tentativa de virar a maré, o apoio da torcida será determinante. Não tem como fugir disso. A Arena Castelão precisa estar pulsando. Precisa jogar junto. O torcedor do Fortaleza já provou inúmeras vezes que é diferente, que comparece nos momentos mais difíceis. E agora não pode ser diferente. Porque, se o time precisa mostrar raça dentro de campo, a arquibancada tem que mostrar que está viva, que acredita. Um estádio cheio, empurrando, gritando em cada lance, pode sim fazer a diferença num jogo apertado, onde qualquer erro decide. Ainda mais diante de um adversário que vem crescendo, mas que também sente a pressão fora de casa. O Vasco, aliás, não será um adversário fácil. Mesmo com desfalques possíveis, é um time que vem em evolução e sabe muito bem o que está em jogo. Está na mesma briga. Vai entrar com sangue nos olhos. E é por isso que o Fortaleza precisa fazer um jogo inteligente. Não dá para entrar afoito, querendo resolver nos primeiros minutos. Tem que ter equilíbrio. Saber o momento de atacar e o momento de segurar. Aproveitar a força do Castelão, mas sem se expor. O time de Vojvoda já sofreu muito nessa temporada justamente por perder o controle emocional nas partidas. E não pode cometer o mesmo erro agora. E tem uma coisa que o torcedor do Leão já aprendeu: quando o time entra focado, quando a defesa funciona, quando o meio encaixa e o ataque é eficiente, dá para bater de frente com qualquer um. Já mostrou isso em outros momentos. O problema é que essa regularidade ainda não apareceu. E o tempo está acabando. Por isso, esse é o momento de reunir tudo o que deu certo ao longo do ano e repetir. Mesmo que seja na marrã. Mesmo que seja na vontade. Porque o Campeonato Brasileiro não perdoa quem vacila. Cada ponto perdido agora pode ser fatal lá na frente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito?
Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma das maiores revoluções dos últimos anos. Fontes não oficiais indicam que Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita e dono do Newcastle United, está avançando em negociações para adquirir o Fortaleza Sport Clube. A movimentação, ainda nos bastidores, teria como objetivo transformar o clube cearense em um verdadeiro gigante do futebol nacional, seguindo a mesma estratégia que vem aplicando na Europa. Segundo rumores, o príncipe saudita estaria encantado com o potencial de crescimento do Fortaleza, tanto em estrutura quanto em torcida, e enxerga no clube uma oportunidade de investir pesado e colocar o time entre os principais do país. Vamos criar um gigante, teria dito um intermediário próximo à negociação, frase que já começou a circular nos bastidores do futebol nordestino. A expectativa é de que, se a negociação avançar, o Fortaleza receba aporte financeiro recorde, capaz de transformar radicalmente seu elenco, sua infraestrutura e até sua presença em competições continentais. Apesar do entusiasmo gerado pelos boatos, dirigentes locais mantêm cautela e evitam confirmar qualquer movimentação. Ainda assim, a simples possibilidade de um investidor da magnitude de bin Salman colocar os olhos em um clube do Nordeste brasileiro já provoca repercussão imediata entre torcedores, rivais e especialistas. No meio esportivo, a especulação sobre o futuro do Fortaleza já alimenta discussões sobre como seria o impacto de um aporte desse porte no futebol brasileiro, mais contratações de peso, estádios mais modernos e uma visibilidade internacional inédita para o clube. Se confirmado, o movimento colocaria o Fortaleza em uma trajetória similar à de times europeus que receberam aportes milionários e rapidamente se tornaram competitivos em alto nível. Para o torcedor tricolor, a expectativa é enorme, mas o clima ainda é de suspense. Nos corredores da cidade e nas redes sociais, o burburinho só aumenta. Afinal, um príncipe do Oriente Médio interessado no futebol nordestino é algo que, até pouco tempo atrás, parecia impensável. O que era apenas rumor pode, em breve, se transformar em um dos capítulos mais surpreendentes da história do futebol cearense. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!